Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é: Na Terra dos Gerazenos 2, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 9 de agosto de 1970. É impressionante como tantos obsessores, quase 2000, podem atuar sobre um homem só. A propósito da Odisseia do Gerazeno, poderia o Espírito da Verdade explicar a influência dos imundos sobre as criaturas? Sobre o homem subjugado, a influência do obsessor é, como sabeis, fluídica. Sobre os animais, não pode ser e não é senão moral, no sentido de que a ação consiste em produzir neles o espanto ou o terror. O perispírito do espírito não pode atuar fluidicamente sobre os animais, por ser impossível a combinação dos respectivos fluidos, uma vez que os princípios não são idênticos. Para poder compreender as causas daquele fenômeno, o homem tem de se entregar a estudos preparatórios sobre a natureza dos fluidos, seus efeitos, suas propriedades de ação, segundo as leis naturais que lhes regem o emprego, a aplicação e a disposição em cada reino da natureza. Ora, bem sabeis, se Deus quer que vos ajudemos, quer também que trabalheis, estudando sempre. Não podeis estranhar que, dirigindo-se ao obsessor chamado multidão, por serem muitos, Jesus tenha ordenado: sai desse homem, nem que tenha permitido aos espíritos impuros entrarem nos porcos. É que não chegara o momento, ainda distante, de serem explicados as causas e os efeitos da subjugação, quer corporal e espiritual, assim como da ação dominadora que os espíritos podem exercer sobre os animais, e se fazia mister na ocasião usar, para com os homens, de uma linguagem adequada ao seu entendimento e às ideias em voga. Estava reservado ao Espiritismo dar aquelas explicações em espírito e verdade. Não vos detenhais em apreciar a acusação tão pueril quanto fútil que dirigem a Jesus por ter, segundo dizem, causado
um prejuízo ao dono da vara de porcos. Tal acusação só pode provir de homens materiais, que não compreendem o sentido, o alcance e o fim do ensinamento, que por aquela forma Jesus quis dar e deu. Que vale o interesse material quando se trata de salvar os homens? Mas ficai tranquilos vós, que apesar das vossas boas intenções, não vos podeis libertar do jugo da matéria. Os porcos pertenciam a ricos proprietários, para os quais o prejuízo foi ligeiro, insignificante, tanto que os guardadores nem sequer foram repreendidos. Tão grande repercussão teve aquele fato como resultante da vontade do Cristo. Nunca o Senhor comete uma injustiça. Tudo passa pelo crivo da sua onisciência. Tudo tem um fim, que há de ser alcançado para a felicidade dos homens. Não deis atenção também à diferença, destituída de importância, sem nenhum valor, sem influência alguma nos fatos e no ensinamento, na lição que deles devia decorrer entre a narração de Mateus e as de Marcos e Lucas, consistindo em dizer o primeiro que 2 eram os possessos e os outros que o possesso era um só. Havia apenas um subjugado. Foi para que se realizasse a obra que o mestre devia realizar que o possesso do demônio veio ao seu encontro sob a influência e pela ação dos obsessores, que a seu turno obedeciam à vontade de Jesus. Tudo o que, segundo se vos diz, esse homem fazia, subjugado corporal e espiritualmente pela multidão dos maus espíritos, era efeito da mesma subjugação. Ele se achava à mercê dos caprichos de seus obsessores, e a subjugação lhe servia, ao mesmo tempo, de provação e expiação. Aquele que necessita de provações na terra tem sempre o que expiar. As provações e as expiações se completam à luz da justiça divina. O obsidiado era, inconscientemente, médium de efeitos físicos, e os obsessores procediam de acordo pela subjugação corporal e espiritual, e pelos meios que já explicamos, servindo-se dos fluidos animalizados da vítima, independentemente da vontade desta. Quando se apresentou a Jesus, não trazia roupa alguma, despira-se completamente. Não é que os obsessores lhe houvessem, com violência, tirado as vestes. Apenas lhe haviam inspirado horror a todo e qualquer constrangimento. Assim, ele não podia nem queria suportar vestuário algum, sujeito como estava aos caprichos dos demônios. Referem os evangelhos sinóticos. Não habitava em casas, passava os dias e as noites nas montanhas e nos sepulcros, gritando e ferindo-se nas pedras. Estivera muitas vezes com ferros aos pés e preso pelas correntes. Rebentava as correntes e os ferros. Tudo isso era efeito da maldade dos obsessores, quase 2.000. Como médium de efeitos físicos, mas inconsciente, o subjugado praticava por si mesmo, na opinião dos homens, aqueles atos. A verdade, porém, é que os maus espíritos, com força bastante para isso, atuavam de comum acordo sobre ele, para obrigá-lo a praticar tais atos, graças à sua mediunidade, exercendo com seus perispíritos uma ação fluídica,
sobre a vítima, dominando-lhe a vontade que arbitrariamente governava. Quebrava as cadeias e os ferros por mais que o vigiassem. Ninguém mais podia prendê-lo. Nenhum homem conseguia dominá-lo. Como bem podeis compreender, os obsessores se divertiam em impedir que os guardas lhe pusessem peias ou, se deixavam que o fizessem, era com o intuito de quebrarem os ferros e as correntes. Para conseguir tal resultado, o homem fazia os movimentos, mas os demônios é que lhe emprestavam a força necessária, exercendo sobre ele violenta ação fluídica, combinando os fluidos de seus perispíritos com os do pobre Gerazeno. Era impelido pelo demônio para o deserto. Em algumas traduções oriundas de uma falsa interpretação da letra e do espírito do texto original, se diz que o homem era arrebatado pelo demônio. Colocando-vos no ponto de vista dessas traduções, tomai a palavra arrebatado em sentido figurado e a tereis significando impelido violentamente, contra a vontade. Também usais muitas vezes, referindo a carreira desabalada de uma pessoa, que ela é arrebatada pelo vento. Tendo em vista esse fato, podeis recordar o episódio conhecido como o Duende de Baiona, um espírito a transportar a irmã pelos ares. No caso do Gerazeno, entretanto, nada se deu de semelhante. Havia apenas uma corrida desordenada que apavorava os que a presenciavam. Por tudo isso é que, subjugado corporal e espiritualmente pelos obsessores, os quais, por sua vez, eram, no momento, dominados e dirigidos pelos espíritos superiores, aquele homem, tão furioso que ninguém ousava passar perto dele, saindo dos sepulcros, correu ao encontro de Jesus, o adorou e, como médio falante, proclamou em altas vozes, diante do povo, ser Jesus o Filho de Deus. Exprimindo-se desse modo, pelo órgão do subjugado, os maus espíritos provavam a identidade do Cristo.